gravamentos digitais. Só que nesse documentário vão ser usados também imagens antigas, nesses outros formatos todos. Formato VHS, formato Matic, formato Betacam. Então o que a gente precisa fazer? Fazer com que todos eles tenham um produto final no mesmo formato, para a partir dessas imagens históricas todas, poder fazer um filme. Na noite que precedia a festa de Santa Rosa de Lima, tive um sonho. Percebi que estava dormindo e parecia-me ao mesmo tempo correr a toda velocidade, a ponto de me sentir cansado de correr, de falar, de escrever e de esforçar-me no desempenho das ocupações costumeiras. Eu tinha uma visão de conjunto como que em miniatura. Depois, vi tudo em sua real grandeza e extensão. Meus olhos tinham uma potência visual maravilhosa, não encontrando obstáculos que se detivessem de estender-se por aquelas regiões. Mas não era tudo. Entre os paralelos 15 e 20, havia um leito muito largo e extenso que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz: quando se vierem escavar as minas escondidas no meio destas montanhas, aparecerá neste sítio a terra prometida, donde fluirá leite e mel. Muitos falam sonho de Dom Bosco. Eu dou para Dom Bosco mais que um sonho. Eu dou uma visão baseada nos conhecimentos que ele tinha de geografia, história e essa coisa toda, né? Eu nasci em 14 de julho de 1993, quando a Comissão Cruz estava aí no Planalto, fazendo estudos geológicos, hidrológicos, tudo que a natureza dava aí, para apresentar um relatório ao presidente da República. Floriano Peixoto, quando nada, foi o impulsionador da vinda dessa comissão para aqui. Aí eu cresci aqui ouvindo a cantiga da mudança da capital para o Planalto. A capital, afinal, veio por uma bênção especial desse Juscelino Kubitschek, sabe? Foi o único homem, o único brasileiro que teve peito de enfrentar a mudança, sabe? Minha fé é a vossa fé. Marchemos e trabalhemos juntos com o único e alto pensamento de tudo dar para que o Brasil não seja apenas o país do futuro, mas se transforme de fato na grande nação do presente, que pode ser e deve ser. Desde a década de 40, vovô andou por aqui. Vovô e vovó. Vovó está aqui, firme, acompanhando isso. Mas vovô, em 47, veio muito em função da criação mesmo. Foi numa comissão para escolher o local da capital. Em 47, foi na Comissão Poli Coelho. Ele se preocupava com a localização. O Rio, muito bonito, mas na faixa litorânea, e a distância grande da capital em relação ao interior. Então, desde muito cedo, pelo menos as histórias que eu me lembro de vovô contando, é dele ainda sertanejo com aquela dificuldade toda de estudar, mas ele se falando de que era um sonho, por um lado, do lado romântico dele, e do outro, do lado técnico de agrônomo, que um dia a capital fosse construída. Tinha escrito de viajantes que tinham estado aqui, Cruz. Eu me lembro de Cruz.
Antônio, uma tarde chegou lá em casa e disse, sabe, nós vamos para Campinas. Nós vamos procurar um lugar para a futura capital. Foi bom. Brasília foi edificada em terras que pertenceram à minha família, ao meu pai. De modo que eu conheço o local onde é o plano piloto desde os meus 7 anos. E eu nasci na cidade que foi a cabeça de Brasília, né? Que é Planaltina. Fui batizado na igreja, também tombada, que é a igreja de São Sebastião de Planaltina, a igrejinha velha, né? E a pedra que se colocou em comemoração à mudança em 1922, pelo engenheiro Balduino, foi edificada, foi colocada em terras de propriedade do meu pai, onde eu ia constantemente. Quando foi escolhido o local, aqui pela comissão chefiada, presidida pelo general José Pessoa, mas chefiada aqui nos trabalhos de exploração pelo general Djalma Poli Coelho, essa comissão, que esteve hospedada nesta fazenda onde eu estou lhes falando, na minha casa, com minha senhora e meus filhos, por 3 vezes. Eu era vice-governador nesta ocasião e o Jerônimo diz, olha, estamos em escolha de locais e nós devemos fazer a força possível para vir para Goiás. Não os mineiros? Tomam conta. Então, e aqui, aí em Goiás tem vários sítios. Você está na obrigação de puxar brasa para sua sardinha. Você vai para lá e hospeda o general, procure um modo de segurar lá, senão ele vai no avião, vai de manhã e volta de tarde, porque lá não tem condições. Tem até o filme, né? Tem um filme. Dr. Ozaná recebe o general Poli Coelho e sua comitiva, hospedando-nos fidalgamente em sua fazenda. A minha campanha já estava preparada. Eu tinha 30 metas preparadas, estudadas, com os técnicos que eu havia convocado para esse objetivo, e visavam todas elas o rompimento dos estrangulamentos econômicos que naquela ocasião faziam do Brasil uma nação das mais subdesenvolvidas do mundo. Porém, Brasília não estava nas minhas cogitações. Brasília era considerada uma utopia. Nós estávamos acostumados a ver no mapa do Brasil um retângulo vermelho com os seguintes dizeres: futura sede da capital federal. Ninguém mais dava fé àqueles dizeres que vinham desde a proclamação da República. Em Jataí, como não era possível realizar o comício em praça pública devido à chuva, levaram-me para um grande galpão. Falei, expondo as minhas 30 metas, e quando dei a palavra à multidão, surgiu no meio dela uma voz de um rapaz muito simpático. Eu havia declarado que era indispensável para o desenvolvimento do país paz, tranquilidade, e que esta só se obtinha com um respeito integral à Constituição, donde a minha resolução inabalável de cumprir artigo por artigo da Constituição de 1946, que era a que regia os destinos do Brasil. Quando me pus à disposição do público, o Toniquinho, como se chama o rapaz de Jataí, perguntou-me: Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai Vossa Excelência construir a nova capital?
Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Quando a Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão 1 ou 2 segundos de espera e respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil. A primeira visita do presidente aqui no Planalto foi dia 2 de outubro de 1956, acompanhado de Vossa Excelência o ministro da Guerra, Teixeira Lott, e outras autoridades. A única coisa que ele viu aqui no Planalto foi essas nascentes. Ele chegou aí nessa fazenda, tomou um cafezinho com o fazendeiro, tinha uns meninozinhos, tinha uns porquinhos. Então o presidente funcionou com aquilo, tomando um cafezinho e olhando para aqueles porquinhos, aquelas galinhas, os meninos e outras autoridades que estavam ao lado dele, o ministro da Guerra, o Lott, o coronel Ernesto Silva, que esse catetim tem uma história, que eu vou contar um pedacinho dessa história do catetim, como foi feito o catetim. Não acharam de acordo o presidente vinha aqui para o Planalto e ficar em barraca de lona. Então resolveram fazer essa surpresa para ele. Então reuniram lá esse grupo de amigos, fizeram uma vaquinha, mas o cabeça era Oscar Niemeyer. Foi a medida inicial para ele poder ir lá aos sábados, ver. Isso foi um período muito bom, porque a gente ficava lá conversando sobre Brasília. E o pessoal que tocava violão, de modo foi uma época assim um pouco de boemia, não é? Mas com muito trabalho, com muito amor, com muita vontade de realizar a nova capital. Juscelino a contar as peripécias que ele pensava fazer, que Brasília ia ser a cidade mais bonita do mundo, aquele entusiasmo delirante que ele tinha, né? E que foi por isso que permitiu ele construir a nova capital. Eu já tinha trabalhado na campanha do presidente e sempre na campanha eu ajudava a fazer o salgado, as coisas, né? Isso aonde? Lá em Belo Horizonte. Ah, você é mineira? Sou. Aí então me convidaram, né? Não tinha quem trabalhasse aqui, me convidaram para vir. Quando convidaram, o que a senhora imaginou que ia encontrar por aqui? Eu pensei que chegava na cidade. E
Quando eu cheguei, tive uma maior surpresa do mundo, que nem o próprio catetim não estava terminado de construir. Qual era o prato preferido de Juscelino? Bem, aqui, quando nós chegamos, eu recebia uma ordem, né, do Dr. Israel, que a gente ia se fazer só comida tradicional mineira, uma comida de espécie de roça, sabe? Como era a comida? E a comida, sendo de roça, tinha que ser, e tradicional mineira, tinha que ser frango a molho pardo, frango com quiabo, angu, né, que mineiro gosta muito, tutu de feijão, lombo de porco. Juscelino comia muito? Comia muito bem. E tinha assim um apetite muito bom, né? Tinha uma boca muito boa, aceitava tudo muito bem. Quando se perguntava a ele assim, presidente, o que o senhor quer hoje para comida? Ele dizia qualquer coisa. Né? Construção, a senhora acompanhava, ia lá ver? Às vezes, quando era um domingo que não tinha o presidente, então tinha o doutor Vasco aqui que tinha um jipe. Aí então ele falava comigo, Dona Dolores, a senhora quer dar uma volta, passear e vir ao aeroporto? O aeroporto quando começou a fazer. Aí eu falei, bem, eu vou ver, né? Chego lá, acho um aeroporto. Aí cheguei lá, vi, foi muita máquina, muita coisa. Quando começou, isso bem depois, começou a fazer a rodoviária. Aí então o mesmo doutor Vasco falou comigo, né? Dona Dolores, a senhora não quer passear? Uma vez que o Juscelino tinha estado aqui, tinha dado muito trabalho, né? Eu tinha trabalhado muito. Ele falou, a senhora não quer passear, ver a rodoviária? Aí eu quero, doutor Vasco. Então ele me mandou. Sabe o quê? Cheguei lá, vi aquele montoeiro de terra também. E aqui vai ser até as Praças Três Poderes. Eu olhei assim, para mim não vi nada. Então eu voltei. Como é que é, Dona Dolores? Está bonita? Ah, estava muito bom. Mas eu mesmo não tinha entendido de nada. Isso em que ano? Isso em 1956. Eu era encarregado geral dessa firma, doutor Juca Chave, não o Juca Chave cantor, o Juca Chave engenheiro. E de lá ele me convidou, como eu era amigo da família, era um encanador que tomava conta das obras dele, na parte hidráulica, então ele me convidou se eu queria vir para Brasília com ele, mas me explicou logo que ninguém vinha para lugar de conforto, nós vinha por dentro do mato, que não tinha conforto nenhum, não tinha nada para comer, só estava dentro do mato aí. Mas que ele queria que eu viesse com ele, porque eu era um dos operários, amigo dele, um dos operários de confiança, inclusive amigo da família. Muitas pessoas achavam, como a mim mesmo, que saí de uma capital do Brasil, nós saímos do Rio de Janeiro para aqui, para a pessoa dizer que aqui ia ser uma capital federal, ninguém acreditava, porque era um lugar que não tinha um prego sequer, não tinha um grão de areia, só se via mato, lobo, viado correndo pelos campos aí. Quem veio para trabalhar não teve tempo para arrumar nenhum lote, porque nós amanhecia e anoitecia dentro da obra. Houve tempo da gente chegar nas obras e perguntar que dia é hoje, sendo domingo nós achávamos que era segunda-feira, porque nós não sabíamos o dia da semana. Então não tivemos tempo. Agora, quem veio para negócio, arriscar às vezes o dinheiro que tinha lá fora, pessoa já experiente das coisas da vida, conseguiu ter casas, ter bens hoje e tudo. Mas operários mesmo que veio para Brasília para trabalhar, para construir, não tem nada não. É o seguinte, eu cheguei em Brasília de 18 de abril de 57, porque um padre vir para cá não vinha, porque eles eram muito longe da família.
E eu vim para Goiânia, então falou para você, vai ajudar em Brasília, dar lá assistência, você vai sábado de tarde e volta domingo de tarde. E dá aula em Goiânia. E depois, quando aumentou aqui a população do Bandeirante, Dom Fernando Gomes nomeou vigário. Sim, vou escolher você, que já conhece lá o ambiente. Então vim para cá e aqui me fixei em outubro de 57. O que mais gostei era a união do povo e a preocupação de dar ao Brasil uma bela capital e não tinha o egoísmo. Adelroque, o senhor é um pioneiro mesmo, o senhor construiu sua igreja com as próprias mãos. Como é que foi essa batalha? Nossa igreja foi feita em 51 dias e vieram do Paraná os carpinteiros, então eu os tomei para mim e empretei a obra. Foi feita em 51 dias úteis, igreja de madeira, porque o Bernardo Sayão dizia assim: por que não faz logo de alvenaria essa igreja? Falei, o Bernardo Sayão, Nova Capa, disse que não pode, porque aqui vai acabar o núcleo Bandeirante. Então dizia o Bernardo Sayão: onde, enfim, com um pau nasce uma cidade. Flor do céu que me... No princípio era uma confraternização muito grande, não só de brasileiro, como de outras nações, né, que vieram para aqui. Não tinha distinção. 58 por aí. E cheguei aqui nessa cidade adolescente, pré-adolescente, né? E vim da Praia de Ipanema, né? Jogava vôlei na Praia de Ipanema e de repente estava no Cerrado. Né, nesse cerrado vermelho e nessa poeira fantástica, né, no meio do canteiro de construção. Né? O princípio da história é essa. No Bandeirante a gente conhecia todo mundo, né? Ele morava ali, aquele movimento muito grande, ele principalmente, ele mexia lá com a indústriazinha do Café Brasília, né? E eu trabalhava nas companhias, mas sempre estava ali em contato com aquele povo todo. Ainda agora eu estava perguntando ele para um amigo, um outro italiano que morava lá perto de mim, ele me contando o que é feito dele agora, né? Muitos anos que eu não vejo. Mas é que a gente tinha aquele controle, a gente me encontrava ali na Praça do Mercado, por ali, naquelas reuniões, por ali, tudo. Aquilo sempre está... Sempre junto. O negócio era uma comunidade tão bonita, que era como uma fraternidade, como irmão, a mesma coisa. Se brincava junto, não era o negócio de você é do Mato Grosso, você é de Piauí, não era nada desse negócio aqui. Era unido, era como uma família. O primeiro parto eu fiz em 1957, talvez em fevereiro, no acampamento da Metropolitana. Fui chamado de madrugada e lá fiz o parto da dona Joanita, mulher do senhor Valfredo Franklin de Freitas. Sugeri aos pais que pusessem nome no menino de Brasílio e, posteriormente, disse a eles que ia convidar o presidente Juscelino para padrinho do menino. E isso foi feito. O presidente Juscelino foi padrinho do menino. Essa posição aqui, seria exatamente a fotografia planetária da cidade quando foi inaugurada. Inaugurada há 24 horas do dia 20/4 de 1960. Quem estava aqui sabe disso, né? Para as solenidades de inauguração, chega a Brasília o presidente Juscelino Kubitschek. O doutor Israel Pinheiro recebe sua excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira-dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o doutor Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir às solenidades da mudança da capital.
o autor e realizador da nova CAP chegam à Praça dos Três Poderes, onde o povo os esperava. Grande era o júbilo da multidão. O doutor Juscelino Kubitschek dificilmente consegue chegar ao balcão da Praça dos Três Poderes. Estavam presentes governadores, ministros de Estado e altas autoridades da República. Acompanhados de suas esposas, o presidente Juscelino e o doutor Israel Pinheiro e João Goulart dirigem-se à tribuna. O doutor Israel Pinheiro fala ao povo que encheu a Praça dos Três Poderes. Ao receber as chaves de Brasília, disse o chefe da nação: esqueçamos as dificuldades passadas e saibamos contemplar o futuro glorioso que Brasília simboliza com tamanha evidência, de forma viva, decisiva e concreta. Então Brasília tem que signo? Sol em Touro, ascendente Aquário e Lua em Peixes. Brasília é de Touro. Touro, signo de Touro. Nós saímos do Rio de Janeiro muito antes de Brasília. Em 1939, nós viemos a passeio, porque ele tinha muita vontade de conhecer o estado de Goiás. Ele tinha um sonho, um ideal dele era ligar o norte ao sul do Brasil. Então, em 1939, nós viemos a passeio até o Rio Araguaia. Era na época do Getúlio Vargas, do saudoso presidente Getúlio Vargas. Ele soube que meu pai era assim, tinha um espírito de aventureiro, gostava muito assim de abrir estradas, né? E ele convidou meu pai para fundar a primeira colônia agrícola no Brasil. Em 1956, vários anos depois, né? Quando, na Constituição de Brasília, o Juscelino já conhecia a fama dele, né, que ele gostava muito do trabalho, e o convidou para ser diretor da nova CAP, para vir para Brasília para ser diretor da nova CAP. Nessa época, ele era vice-governador em Goiás, mas ele acho que deixou o cargo de vice-governador e veio porque o interesse dele era Belém-Brasília, abrir a Belém-Brasília, que hoje se chama Rodovia Bernardo Sayão. Então eu ganhei vários rolos de filme sobre a abertura da Belém-Brasília, séries, o início de séries da colônia agrícola, Brasília, Juscelino, meu pai em vida e depois que ele morreu. Belém, a bela e progressista capital do estado do Pará, apresenta-se hoje com uma movimentação incomum, devido ao impulso que tem recebido por parte do governo federal, através da superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Em frente à matriz de Nazaré, tem lugar a reunião de veículos que comporão a coluna norte da Caravana de Integração Nacional. O bispo de Belém procede à entrega ao Dr. Valdir Buide da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que guiará espiritualmente os caravaneiros na sua arrancada de glórias pela rodovia Belém-Brasília. A coluna norte, pelo longo percurso que teve de vencer, foi a mais importante. Ela iria vencer os 2.200 quilômetros da rodovia Bernardo Sayão e encontrar-se em Brasília com as colunas sul, leste e oeste. Tudo foi bem planejado. A alimentação dos caravaneiros foi sempre farta e variada. A Força Aérea Brasileira colaborou decisivamente para que nada faltasse aos pioneiros da Belém-Brasília. Reabastecidos os carros, todos eles de fabricação nacional, teria prosseguimento à marcha. Novas paragens surgirão pela frente. Brasília ainda está longe, mas o ânimo dos pioneiros é grande. Após pernoitar no acampamento do quilômetro 163, a coluna norte avança para o local, onde se verificou a união das duas frentes de trabalho
mais conhecido como Ligação, e onde o bravo e destemido engenheiro do progresso, Bernardo Sayão, encontrou a morte quando lutava de igual para igual contra a densa floresta. A natureza foi mais forte e Sayão tombou, manchando com seu sangue a estrada que ele tanto sonhou ver concretizada. Já em Itinga, a coluna almoça e reabastece os veículos. Uma tora de louro gigante foi observada antes da largada. Alguns trechos ainda se encontram em fase de trabalho e as rampas íngremes foram vencidas galhardamente pelos carros nacionais. Na fronteira entre Pará e Maranhão, estas duas árvores abraçadas simbolizam a amizade entre duas unidades federativas. Daqui para diante, a coluna percorrerá território maranhense. Muitos núcleos já se formam à beira da rodovia e nessas paradas a coluna era homenageada. Após as manifestações, a marcha tinha prosseguimento para que a data do encontro não atrasasse. A ponte do estreito que liga os estados do Maranhão e de Goiás foi visitada demoradamente. Com 532 metros de extensão, é a mais importante da Belém-Brasília. A travessia é feita pelo sistema de balsas para o lado goiano. Daqui para diante, a caravana irá percorrer 150 quilômetros, considerados os mais difíceis. O trecho ainda está em obras, mas ficará pronto no prazo marcado. Chegando a Guará, a coluna foi recebida pelo representante do governador de Goiás, que lhe deu as boas-vindas em nome do Estado. A marcha seguia seu rumo certo, sem maiores atropelos. Os veículos nacionais suportavam perfeitamente as duras condições da prova, atestando seu alto grau de eficiência. Novamente na estrada, a caravana dirige-se ao próximo ponto de parada. De vez em quando, uma homenagem ao pioneiro Sayão. A coluna foi ao acampamento número 2 para o almoço que foi devorado com sofreguidão. Orangatu ornamentou-se toda para receber a visita da caravana. Fogos espolcaram no ar. A população veio para as ruas recepcionar a coluna norte. Antes de seguir para Uruaçu, o coronel Lino Teixeira inspecionou a coluna. Séries foi o objetivo seguinte. Grandes homenagens recebeu a coluna norte nesta importante localidade do interior goiano. Séries foi criada por Bernardo Sayão na sua arrancada pelo desbravamento do nosso interior. A ponte que tem o nome de Sayão foi transposta pela comitiva que se dirige agora para Jaraguá. Aviões sobrevoam a coluna norte. Na futura capital brasileira, a coluna norte desfilou perante o Palácio da Alvorada, marco da época. Depois de percorrerem 2.200 quilômetros de estrada, os veículos nacionais encontram-se com a maior obra de nossa história. A coluna norte entraria então em contato com as outras colunas vindas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Mato Grosso. O presidente Juscelino Kubitschek foi o planejador dessa caravana de integração nacional para poder dar ao país uma afirmativa clara de nosso desenvolvimento. Os veículos de fabricação nacional percorreram milhares de quilômetros abertos em seu governo, demonstrando que a ligação norte-sul do país não é mais um sonho, como muitos supunham. A coluna percorreu a cidade encontrando o mesmo clima de simpatia que encontrou em todo o seu longo percurso.
De helicóptero e debaixo de chuva, chega o presidente Juscelino Kubitschek para recepcionar e congratular-se com os caravaneiros. O Brasil liberta-se hoje de um passado onde nada era enfrentado com confiança e tranquilidade. Apesar dos poucos descrentes, estamos no caminho certo. Eu vim para aqui em janeiro, dia 5 de janeiro de 57. Mas antes o senhor já andava por aqui? Há muito tempo. O que o senhor fazia nessa região antes disso? Naquele tempo que era moleque, eu era ajudante de cozinheiro de boiadeiro. Comprava boi aqui pro lado de Formosa aqui, e eu vinha com os boiadeiros para ajudar a cozinhar, né? O senhor era juscelinista? Eu era juscelinista e trabalhava com os americanos lá na Light. Os americanos não queriam que passasse a capital para aqui. Então, os americanos olhavam as fotos do Ademar de Barros, dos outros, e Juscelino, e gritavam lá, gritavam, esse bom, esse não bom, Juscelino não bom. Porque o Juscelino ia passar a capital. O que vocês querem, então, é pleitear que seja colocado à venda, que vocês possam comprar, é isso? Seja tombado e que fique aqui com patrimônio histórico e a gente dentro. Era alegre e era penoso, assim meio triste. Era os caminhões de candango chegando, tudo com aquele entusiasmo de ajudar a construir Brasília. Eu achava aquilo muito interessante, muito famoso, né? Só o que eu achava triste era quando eles se machucavam. Quem deu esse nome de Candangolândia? Foi o povo que inventaram, porque só morava candango, né? Mas tinha, bem no comecinho, que nome que tinha? Vila Operária. Começou com Vila Operária, depois botaram para Candangolândia. Ainda hoje está. O que a senhora falou? Fica aqui. Esse lugar aqui começou por Candangolândia, não sabe? E depois que aquela igreja... Meu documento é como tem muitos de coisa de médico, essas coisas, papéis, coisas, tudo é Vila Operária. Depois mudou para Candangolândia. Ela começou por Candangolândia, porque era onde os candangos moravam. E depois, quando aquela igrejinha da Culá essa aqui ficou substituindo a igrejinha Nossa Senhora Aparecida, aí, que essa é a primeira igreja de Brasília, sabe? É essa. Porque a primeira era aquela, e essa ficou substituindo a outra. Tudo bem. Agora vamos deixar ela continuar dizendo aí. Aí puseram o nome de Vila Operária, Candangolândia. Vila Operária, Candangolândia. Então pronto, ficaram os dois nomes, é isso? Os dois nomes, deixa. Eu dormi dentro do ônibus a primeira noite e eu queria conhecer o Palácio da Alvorada. Minha ideia, eu vim a Brasília para conhecer o Palácio da Alvorada, porque eu tinha que ver aquilo de qualquer maneira. Como é que se comentava do palácio? O que se falava de um palácio no meio do cerrado? Bom, o Palácio da Alvorada era a esperança de todos nós, né? Era a alvorada do mundo, era a coisa mais importante do mundo. E tinha muitas histórias, tinha que era um palácio de 1000 andares, que tinha vidros ofuscantes, 1000 histórias, um folclore incrível, né, sobre o palácio. 10 dias depois eu estava empregado na Nova Capital, a minha função era boy, limpar a mesa, né, porque os escritórios eram muito empoeirados, então tinha uns meninos especialmente só para limpar as mesas, limpar a máquina, aquela coisa, o dia inteirinho limpando, uma nuvem, era uma grande nuvem de poeira. Brasília era, talvez, a visão mais fantástica de Brasília era essa nuvem que era, né?